Rogercast. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Rogers! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast com a galera dos Rogers. Hoje eu trago aqui do meu lado direito, eu sei que vocês não estão vendo porque esse é um podcast, mas foda-se. Do meu lado direito está Erika Lages. E aí, pessoal, aqui fala Erika Lages de Arapoti City para todo o Brasil e para todo mundo. E do outro lado do meu bairro está Leonardo. Olá, galera. Sou o Leonardo de Nikiti City, Niterói, Rio de Janeiro. E do mundo também, um pouquinho. E hoje, pessoal, nós vimos que saiu no Trending Topics do Twitter, lá na página do Brasil, uma hashtag específica chamada hashtag em bairro de pobre tem, que tá dando maior falatório, já tem mais de 20 mil tweets sobre o assunto, e a gente também resolveu comentar aqui e contar um pouquinho das nossas histórias da nossa infância. Não quer dizer que nós moramos em bairro de pobre, também não quer dizer que nós estamos aqui para detonar os pobres, ou para falar mal, ou enfim, ou fazer chacota, mas é legal porque tem muita coisa que é praticamente o Brasil inteiro, de norte a sul, tem em bairro de pobre. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Na verdade, o Brasil inteiro é um bairro de pobre. Pode ser. O Brasil é um país, não é? Exato. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Então eu vou ler alguns tweets aqui do pessoal e alguns tópicos pra gente discutir, porque tem muita coisa engraçada nesse tema. Um dos temas que foi universal, praticamente quase todo mundo falou, que foram os cachorros. E dentro do tópico cachorros, no bairro de pobre, teve muita coisa que as pessoas falaram. Por exemplo, o cachorro que late a noite toda. Em bairro de pobre tem um cachorro que late a noite toda. Aquele cachorro que fica uivando e latindo, incomodando à noite. É o cachorro daquele vizinho que ninguém gosta e que ele deixa preso durante todo o dia e que você detesta porque ele não deixa você dormir. Na verdade, se você parar pra pensar, no bairro de pobre, o assunto cachorro, ele é um universo inteiro. Porque é o cachorro raiz. A gente não tá falando do chihuahua, sei lá, essas raças de cachorro, pug. Em bairro de pobre não tem pug. Tem o tomba-latão. É o cachorro chamado Rex, no máximo. Isso se tem nome. Aquele cachorro que é alimentado por polenta e arroz a vida toda. Todo traumatizado. E que, se precisar subir um muro que tá todo chapiscado, de 2 metros de altura, o bicho sobe. Só pra latir e te assustar. E pior que aqui, normalmente é aquele muro, que é uma outra coisa que as pessoas disseram, que é aquele muro que tem vidro em cima, sabe? Pro ladrão não pular. Caco de vidro. Mas isso é a sustentabilidade. O pobre, na verdade, sempre foi o criador do mundo. Entendeu? A tecnologia veio depois do pobre. Mas antes da cerca elétrica, tinha lá o muro chapiscado e tinha também o caco de vidro em cima. Entendeu? E isso aí era a tecnologia do pobre antigamente. E pior, parece que você tá guardando alguma coisa de valor dentro da casa, né? O caco de vidro é normal, tipo, tudo bem, pode não ter nada, mas só não quero que você pule meu muro, é só isso. Não, se você for pensar, o caco de vidro é a melhor coisa que existe. É sustentável, porque ele reaproveita todo o vidro que ia ser jogado. Exatamente. Outra, se você colocar uma cerca elétrica, você tem que colocar uma plaquinha lá. Cerca eletrocutada, né? Cerca elétrica. Você avisa o bandido que tá elétrico. O caco de vidro é sem aviso, meu amigo. Exatamente. O problema é que naquela época, no passado, que usavam muito caco de vidro, é porque a Coca-Cola de 1 litro era de vidro. Hoje em dia a Coca-Cola é de plástico. O problema é por isso que não pode mais fazer muro de vidro. Esse é o problema.
A Coca-Cola de vidro acabou porque os muros de vidro acabaram com os vidros disponíveis para a Coca-Cola produzir mais cascos de vidro? Ou o muro com vidro acabou porque a Coca-Cola parou de produzir garrafas com vidro? Fica a indagação. É o paradoxo do pobre. Todo pobre fazia essa piada. É um paradoxo do pobre. Mas sabe uma dúvida minha eterna? Como é que eles prendiam aqueles cacos de vidro no muro? Porque era um pedreiro pobre que fazia. Exatamente, que o pedreiro amigo, é o pedreiro amigo. Mas era com cimento? Cola aquilo com cimento. Na verdade, na hora de você fazer o muro, você joga uma camada densa de cimento e afunda o caco de vidro ali, entendeu? E você para e pensa na sustentabilidade, porque os cacos de vidro que sobravam, adivinha o que virava? Cerol. Ah, pois é. E é uma outra verdade. coisa que eles falaram também no Trending Topics, que em bairro de pobre tem criança soltando pipa. Claro, não tem dinheiro pra ter videogame. Exatamente. Não tem plano de Netflix. Exatamente. E tem o cerol por quê? Uma pipa custa 50 centavos, mas a graça é cortar o cerol, a pipa do cerol do amigo, entendeu? Aí vem aquela criança correndo na rua toda ensanguentada, porque aquilo ali é um pó de vidro que fica naquela linha. Gente, mas isso é um perigo, gente. Ué, mas é a criança dos anos 80, ela tá imunizada. A criança do século 2000 já não tem mais essa questão. É tudo no tablet, no iPad. Não, antigamente a criança dos anos 80 é outra criança. Pois é, mas agora vocês vão dizer que eu não nasci em bairro pobre, nem morei em bairro pobre, que eu tenho uma revelação muito importante a fazer. Opa, música de revelação. Deixa acontecer naturalmente. Eu nunca soltei pipa em toda a minha vida. Eita, não sabe nada. E é uma frustração de criança que eu quero que alguém um dia me ensine. Se alguém quiser me ensinar, que pode se habilitar, que eu tenho vontade de soltar pipa. Mas sabe por que você nunca soltou pipa? E vai ser difícil você soltar pipa? Porque agora só tem pipa gourmet. Não tem mais o bar do Bezerra que você ia lá e comprava o fio 10. Hoje Verdade, em dia, é verdade. aqui em Portugal, por exemplo, não tem nem sacola plástica pra você fazer rabiola direito. É tudo sacola sustentável. É verdade. Eu comprava pipa no Seu Marinho, que era um português que morava na minha rua. Inclusive, ele só funcionava por causa das crianças que compravam pipa lá, entendeu? Na rua. Então, ou seja, eu não sei como é que ele comia, porque só vendia linha e pipa. Eu não sei como é que funcionava isso aí. Cara, ele vivia à base de pinga e ovo cozido colorido. Não, mas nem isso tinha, só tinha o armazenzinho dele lá, só vendia a ração, porque eu acho inclusive que é a mesma ração que ele, quando inaugurou o armazém, botou lá, porque o saco ficava assim com aquela ração mofada, percebe? Ai, que horror. E aí tinha Mas as era pipinhas. jogo do bicho, então. Podia ser. Porque bairro de pobre também tem jogo do bicho. Ah, pois é, então ele era bicheiro ou tinha lá atrás dos fundos do negócio um caça-níquel qualquer, alguma coisa assim. Aí tá um outro universo do bairro do pobre, que é o nome do boteco famoso do bairro. Porque ele é meio boteco, meio mercearia, entendeu? Na verdade é meio tudo, né? Porque o pobre não tem mercado perto. Então ele usa a mercearia meio tudo. É meio de psicólogo, porque os pobres também vão lá pra conversar com o rapazinho do armazém. É tudo. Porque assim, como era o nome? Era o Seu Marinho, você falou, né? Seu Marinho. Então, lá no bairro da Santa Rita, em Campo Largo, era o Seu Bezerra. O bar do Bezerra. Que vende tudo, inclusive vende produtos farmacêuticos também, né? Ele é boteco. Imagina que beleza os produtos farmacêuticos. Ele é boteco, restaurante, farmácia e Playground. Porque de manhã, até as 4 horas da tarde, as crianças ficam jogando videogame, ou ficam jogando lá o fliperama, né? Que sempre tem um fliperama do velho lá do Street Fighter. Exatamente. Né? Sempre tem. Ou jogam... Em Curitiba falava que era pimbolim. Pimbolim é o Totó. É o Totó? É o Totó. Totó, exatamente. Então as crianças brincavam ali, pegavam doces na conta do pai. E normalmente era que era Maria Mole, que vinha na casquinha de sorvete, ou a balinha de Coca-Cola, doce de abóbora. Isso era sensacional. Não é? Cocô de rato. Sabe o que é isso? Não. Cocô de rato é tipo
parece um isopor, na verdade. Deve ser isopor, inclusive, com açúcar. Ah, não é o E era, suspiro colorido? Não, ele era bem pequenininho, era tipo, parecia um cocô de rato mesmo, ele era no formato. Ah, eu sei o que é. É aquele arrozinho. Arrozinho, colorido, exatamente, sim. exatamente. Que tinha gosto de nada, na Não tinha verdade, gosto né? de nada. Ele Na verdade, tudo tinha gosto de gosto de nada. coisa velha. tudo tinha... Tinha aquelas bolinhas de futebol, de gordura hidrogenada em formato de chocolate. Cigarrinho de chocolate. O cigarrinho, ou a moedinha. Moedinha, é verdade. É porque você tem que ver que o seu Bezerra, ele era, acho que, dos poucos que tinha um carro um pouco mais novo no bairro. Aham, Porque o resto só tinha Fusca, Brasília, Chevette. entendi. Ele era o único que conseguia ir no mercado do centro, tipo em Curitiba, passar na distribuidora e comprar, tipo, estoque de doce pra 5 anos. Porra, E era o que Consegui- tava ali. tá bom, né? Tá bom. É o que tava disponível pra população. Exatamente, ele ia, na verdade, no famoso Ceasa. É Ceasa? Ceasa. É o Ceasa. Ia no famoso Ceasa dos doces, né? Se é que existe. Se é que existe. E fazia a criançada feliz. Esse aí deveria ser uma figura que deveria ser imortalizada no seu bairro. Ele fazia, inclusive, na que verdade, o bairro inteiro feliz. Porque ele fazia as crianças felizes, porque ele deixava pegar os doces na conta do pai, deixava os pais felizes, porque a mãe deixava a criança na rua com tranquilidade, para ela poder lavar roupa em paz, escutar uma rádio em paz, e o pai beber à noite de boa, entendeu? Exatamente. Essa é uma figura que deveria ser imortalizada no seu bairro. Ou no bairro de todo pobre, que é o formador do pobre. E é o lugar pra se tomar café, aquele pingado, aquele famoso cafezinho com um pãozinho de manteiga, que era o que sustentava as pessoas de manhã pra ir trabalhar, né? É verdade. Eu me lembro muito de ir no Seu Marim também, é uma coisa que ele também vendia, Coca-Cola. E aí eu ia lá no Seu Marim na hora do almoço, chegava do colégio, ia no Seu Marim na hora do almoço e comprava minha Coca-Cola gelada. Porra, De vidro. aí era patrão. Exatamente. Era praticamente. Então a gente já definiu que o point do bairro de pobre é o bar, Exatamente. é o boteco. Todo bairro de pobre tem um boteco. E normalmente é do lado da igreja, normalmente é uma igreja universal, uma igreja do Reino de Deus, uma igreja do quadrangular, qualquer igreja dessas da evangélica. Que tem uns nomes gigantes. Uma Assembleia de Deus, alguma coisa assim. Exatamente. Até porque os homens iam rezar depois da missa, da missa que não é missa, depois do culto, iam lá pra beber. Araputi tinha o bar famosa do pinga. Nilson, Firmar o pulso. tinha o Esquinão, também era um lugar, mas era mais tipo barzinho de noite. E a gente tinha uma sorveteria básica que a gente sempre ia depois da missa, que era pra comer lá um lanchinho e tomar um milkshake. O que eu acho engraçado, por exemplo, eu tô falando que é o nome do bairro, Santa Rita, São Marcos, de Campo Largo. A Érica falou Araputi. Ou seja, Araputi é o bairro de pobre, que é uma cidade. Exato, a cidade tem 20 e poucos mil habitantes, eu não sei exatamente agora quanto tem. Fica no interior do Paraná, pra quem não conhece, fica no norte velho do Paraná. E a cidade inteira é o bairro de pobre. Mas a cidade do interior, aquela que tem, assim, uma rua que vai, uma rua que volta, a pracinha, a igreja, a sorveteria e só. Mas aí você tá se confundindo as coisas, Érica. Por quê? A pracinha, quem mora na pracinha é rico, perante o resto da população que mora no subúrbio. Exatamente. E você vê que... A gente aqui tá falando do subúrbio. Mas lá tinha subúrbio também, que era o bairro da Vila Romana. Aí, falou o nome do bairro. Mas Jogou no é que eu ventilador. não morava na Vila Romana, mas eu tinha o bairro da Vila Romana, que era lá pros Cafundó, que era a mesma coisa. Que não é o nome de bairro pobre. Porque bairro pobre tem nome de bairro pobre. Se você parar, você pode ver, bairro de pobre tem nome. Você pode ver, Araputi, Pindamonhangaba, é alguma coisa, é tudo nome. Lá em Niterói tinha Rato Molhado, o nome do bairro de pobre era isso aí. Era o Rato. Léo, por favor, disserte mais sobre o nome dos bairros de Niterói. Rato Molhado, Capelinha, Comunidade da Capelinha, Rato Molhado, Barreto, Fonseca, que era mais conhecido como Bronx, exatamente. Então, assim, aí tinha Caramujo,
Porque, na verdade, o pobre quer né, falar bonito, então em vez dele falar escargot, ele joga um caramujo. Fica excelente, entendeu? Pra ficar chique. E aí Valoriza os imóveis da região. Valoriza, mas sabe o que valoriza o imóvel na região? É o nome de bairro pobre com o nome de bairro americano. De cidade americana, que tem a Califórnia, entendeu? Tem o bairro Califórnia, tem o bairro... Tem o bairro Chique também. Bairro Chique, o nome do bairro é bairro Chique. Deve ser uma merda. Aquela porra, você pode ter noção de como deve ser o bairro Chique. Porque bairro Chique não precisa chamar bairro Chique. Chama Alphaville, entendeu? É nome pomposo. Entendeu? Lá em Campo Largo era o Santa Rita, São Marcos, Águas Claras. Até que tá com os nomezinhos bonitinhos. Ó, mas lá em Arapoti tinha Calógeras, que era tipo uma outra comunidade pobre lá. Calógeras, é isso. Você pode ver que é nome de bairro de pobre. Não, mas assim, eu morei nesses bairros, entendeu? Aham. Eu morei no São Marcos, eu morei no Santa Rita. Então eu tenho muitas vivências de bairro de pobre. Mas, Thomas, você tem que ver que o bairro de pobre em Curitiba, no Paraná, ele é um nível muito diferente do bairro de pobre raiz. A pessoa de Niterói não tem ideia o que é Campo Largo. Não tenho certeza. A ideia nesse programa é eu tentar explicar pra vocês como funcionava o esquema lá. Funcionava assim, pra começar, não tem asfalto na rua, né? Não tinha o quê? Asfalto? Asfalto, não tem asfalto na rua, zero asfalto. É uma característica. Segunda, ou fica no morro, ou fica numa depressão. É outra característica. Não tem plano. Por isso que os pedreiros dessa região são muito mais valorizados, porque construir uma casa no plano é fácil, quero ver construir uma casa no barranco. Com certeza. Isso, mas uma casa no barranco, os pedreiros do Rio de Janeiro são bem acostumados a fazer. É verdade. Não, eu vou te falar uma coisa. E existe uma engenharia que deveria ser estudada, inclusive, porque a casa de pobre no morro, ela não é, ela é o seguinte, ela começa com andar. Aí nasce a criança do filho, já sobe um puxadinho pra cima. Que não se sabe onde apoia. Exatamente. Aí, essa criança peralta que também não tem videogame, faz um filhinho também, já nasce o terceiro que já vai pro puxado de cima, ou seja, é uma engenharia quando você vê num barranco, um puxadinho de 8 andares e não sei como é que aquilo ali se sustenta. Isso aí é engenharia popular, meu bem. Isso aí engenharia popular. Pobre tem criatividade suficiente e consegue fazer uma engenharia para que a coisa não caia tão fácil. Exatamente. Mas não é padrão FIFO. Não é? Não, porque não existe acabamento na casa do pobre. O dinheiro do acabamento vai na TV. Vai na TV ou no ar-condicionado que fica ligado no gato. O pobre sai para trabalhar, deixa ligado o ar-condicionado, porque não paga a conta, volta para casa, o ar fica ligado pra barata, porque não tem ninguém em casa, entendeu? Pra quê? Pra ele chegar na casa dele e já tá o ar-condicionado ligado. É que é outra situação, né? Porque Rio de Janeiro ainda tem ar-condicionado. Agora, os pobres no interior do Paraná, que não passam calor, passam frio. Exatamente. Entendeu? Porque lá faz 0 graus. Quer ver o que acontecia lá no São Marcos? Era uma depressão, né? Era o esquema, cheguei no bairro, eu tenho que descer os portões do inferno, entendeu? E aí chovia. E aí eu estudava no CAIC. Você já ouviu falar do CAIC? Nem ideia. Pronto, é uma escola que tem um toldo que é bem característico, colorido, para que fica o campinho, a quadra de futebol, fica ali naquele toldo. E as crianças de pobre estudam lá. Entendi. Entendeu? E eu estudava no CAIC. Então, eu tinha que subir de manhã para ir para a escola. Adivinha como a gente fazia para não sujar o pé de barro? Colocava a sacola plástica no pé. Excelente. Entendeu? Excelente. Sim, porque senão você chegava com a calça com tudo fudido de barro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É outro. Você vê como o pobre tem que ser estudado. Não é? Porque eu tinha um tênis que era 2 números menor que o meu pé. Eu não podia estragar aquele tênis. Claro, com certeza. Agora uma outra característica que é operante no bairro do pobre é aquela criança no dia de sol
tomando banho de mangueira pelada, Nua. na calçada, nua na calçada, entendeu? Brincando, aí se joga na rua, entendeu? Que é assim, essa é outra característica de bairro de pobre. E a criança pobre, a criança do pobre, ela tem uma barriga, entendeu? Ela tem uma lombada, entendeu? É aquela criança magra com a lombada, entendeu? E quando chove também, qualquer poça vira piscina, né, cara? Pô, Quem fácil. nunca ficou na rua, na poça, nadando, achando que era na piscina, não joga a primeira pedra. Quem nunca? Exatamente. Quem nunca usou o buraco do asfalto de piscina? Exatamente. Né? E quando tinha asfalto, senão era só o buraco da terra mesmo. Do barro. Exatamente. É a depressão do barro de tanto passar caminhão. Exatamente. E essas crianças aí, pode ter certeza que não ficava nem resfriada. Não pega nada. Não Isso aí é imunidade pra vida inteira. Pra vida toda. Outra característica do bairro do pobre é ter um campinho de futebol, onde ele não tem grama nenhuma. Não dá nem tempo de nascer grama, né? Terra, pedra e aquelas graminhas que é tipo um espinho, sabe? Mas o pé do pobre é tão cascudo que, tipo, não dá nada. É aquele campinho de futebol famoso que abre o tampão do pé, não é? Exatamente. Que você chuta o gramado que não tem e abre o tampão do pé. E se você olhar as traves, elas estão tão enferrujadas que Deus me livre, encostou ali é tétano. Quando tem trave, se não tem trave é o chinelo mesmo. Exatamente. E tem que tomar cuidado para não botar a bola na trave, porque se botar a bola na trave, fura a bola. Exato. Porque tá tão enferrujado e cheio de buraco que aquilo ali virou praticamente um vergalhão. E o chinelo tem que ficar virado pra baixo se ele for da trave, porque sempre tem o prego embaixo pra segurar o Havaianas, entendeu? É verdade. Também tem isso. Senão Agora- ele também pode agora- furar. Agora explorando o tema dos cachorros, que foi o início da conversa, o cachorro é uma Eu falo que cachorro é um universo. O cachorro é uma característica muito interessante no bairro de pobre, que é aquele negócio, você tá um silêncio às 5 da manhã, você jogou a bola de gude na rua, parece que o mundo tá acabando. São 600 cachorros latindo na rua, entendeu? Porque todo pobre tem um vira-lata que é o segurança do pobre. Sim, tem que ter. Além do coisa lá no muro, do vidro no muro, tem que ter o cachorro. Exatamente. E é o cachorro que cruza, porque não tem um senso, né? Não tem um controle. Não tem o controle de natalidade, Não né? tem o controle de natalidade, o cachorro faz o quê? Ele cruza com todo mundo, ele cruza, se for parente, o cachorro for irmão, filho, ele vai cruzando e vai tendo filhote. Não, e cruza, isso quando não fica grudado, que daí tem que alguém ir lá com a panela de água quente jogar pra ver se desgruda. Isso é uma característica bem forte do bairro de pobre. Fica aquele... Ó, aí vira gritaria na vila toda, no bairro todo, porque tem os cachorros grudados que já estão se esgoelando ali. Coitado. E aí precisa ir lá com a água fervendo. Isso é triste. Isso é uma cena deplorável. É. Fica os dois cachorrinhos virados, presos pelo cogumelo, né? Ele fica ali preso, aí fica um virado para outro, rabinho com rabinho. Entendeu? Exato. E aí, cucucu, famoso, exatamente. E aí aquela confusão no bairro, né? Que a criança nunca viu aquilo, a criança me pergunta o que é. Aí o pai vai se explicar, não sabe explicar também, vira a confusão, né? Não, e tem também aqueles cachorros que correm sempre atrás das motos, das bicicletas, é aquele que fica no meio da rua, sabe? Ah, exatamente. Esse aí é bom. Mas aí então chegamos, o pobre ele tem 3 coisas de segurança, 3 barreiras de segurança. Primeiro é o cachorro, segundo é o muro com caco de vidro, terceiro é o cara da motinha que faz a vigília à noite. Ah, pois é, que também sofria com os cachorros, mas sempre tem um cara, não sei se lá no Rio de Janeiro tem, mas no interior do Paraná tem, que é você contrata um cara, o bairro inteiro contrata, e ele fica dando volta de moto a noite inteira pelo bairro. Acordando todos os E cachorros. ele fica apitando, ele apita pra avisar que ele tá passando, ou seja, é uma segurança pra saber que o cara tá passando, que tá tudo bem, que meu dinheiro tá sendo bem empregado, entendeu? Sensacional isso aí. Isso aí o bairro de pobre lá no Rio de Janeiro já não temos isso. Porque nós temos o quê? O vizinho fuxiqueiro que faz esse papel muito bem, inclusive. Entendeu? Pois é, mas o vizinho fusqueiro tem em todos os bairros.
Mas é que eu acho que, como tem muito morro no Rio de Janeiro, não tem como ficar circulando de moto por todos os lugares. Então é o vizinho fuxiqueiro que faz o papel. Na verdade, é porque o rapazinho, se ele ficar de moto, ele vai perder a moto na madrugada, né? Exato. Então não dá pra gente fazer isso, né? Outra característica que eu me lembro, porque assim, eu morava... o meu lado, saindo da minha casa, o lado esquerdo era o bar do Bezerra, e pra frente era a bezendeira, Dona Matilde. Ah, sim. Sensacional. Tinha. Lá também tinha um centrinho de macumba. Que tinha um centrinho de macumba. Claro, tem que ter bar de porta, tem que ter Igreja Universal, porque ela domingo faz barulho, sábado e domingo ela faz barulho gritando pastor. E na sexta-feira à noite é o centro de macumba tocando tambor. Não, mas pra você ver, o bairro de pobre é um estado verdadeiramente laico. Exatamente, e todo mundo se respeita. Mas você sabe que a minha bisavó era essa vizinha que minha avó era benzedeira, sabe? Minha avó era aquela que quando tinha quebrante, quando a criança chorava demais de madrugada, acordava assustada, com terror noturno, mandavam lá pra minha bisavó. A minha bisavó tinha lá um rosário, aqueles que tem contas enormes, gigantes, e ela falava, eu nunca me esqueço, porque várias vezes ela me benzeu minha irmã, benzia com faca. Minha avó era umas coisas loucas. E aí quando chegava a criança lá, ela tinha que passar o rosário, tipo uma corda, sabe? Passava pelo corpo da criança, você tinha que pular o rosário. Passava pelo corpo. Mas que tamanho que é esse rosário? Ele é um se você procurar na internet, você vai ver. Não é um terço, mas ele é um tamanho grande, tipo com umas contas de madeira, assim, era uma coisa louca. E aí ela dizia assim, ela perguntava sempre pra criança, quando a criança podia falar, senão perguntava pra mãe, a mãe tinha que responder. E ela perguntava, o que é que eu corto? Aí a criança tinha que responder, quebrante, susto, lombriga assustada, desconfiada. Aí passava o rosário. Aí de novo ela perguntava, o que eu corto? Quebrante, susto, lombriga assustada, desconfiada. E era assim que ela dizia, cara. Sabedoria popular. Cara, e pro médico pra quê, né? Não, acho que não precisa. Não precisa. Esse era o verdadeiro médico de família. Que pensa você ir no postinho do bairro? É verdade. O bairro já é pobre, o postinho é lazarento de pobre. É verdade. Você tinha que chegar às 7 da manhã, já tava aquela fila dobrando a esquina. Muito melhor na bezendeira. E quando eu tava com aquele terçol no olho, sabe? Que fica com aquela... Não sei se todo mundo sabe o que é um terçol. Sei. Mas é aquela bolinha que aparece embaixo do olho. Tinha que passar a aliança, esfregar a aliança. Minha avó fazia isso direto também nas crianças. Eu morria de medo. Sabedoria popular. Eu tinha medo da bezendeira. Só que a gente ia lá porque tinha um tiozinho que pagava R$5 pra gente, que a gente economizava pra comprar a bola pra jogar futebol. Ele falava pra gente ir buscar a minhoca que tinha no terreno atrás da casa da bezendeira. Ele fazia o que com a minhoca? Pescar? Ah, tá. Ia pescar lambari. Mas você sabe que a minha outra avó, que não é da mesma cidade, é da cidade do interior de São Paulo, que é Itararé, ela conta meu pai, que ela ia levar os meus tios e meu pai pra benzer também, e até que um dia ela escutou o que a mulher falava, e aí nunca mais ela levou eles pra benzer. Adivinha o que a mulher falava? Te benzo, te curo com a bosta do burro. Porra, mas o que tem a bosta Ela do falou burro que nunca mais levou eles pra benzer lá. Agora, já que entramos nessa questão religiosa, o que todo bairro do pobre tem é o quê? Cosme e Damião. Mas isso no Rio de Janeiro. Ah, não tem no Não tem. Não, a gente não faz Cosme e Damião lá, não. Ah, no Rio nós temos o Cosme e Damião, que é aquela criançada pobre toda, que nunca come doce o ano inteiro, aí quer comer o saquinho do Cosme e Damião, começa a correr, bater na casa dos vizinhos pra poder pegar o saquinho do Cosme e Damião. Que é um saquinho de Cosme e Damião? É tipo Halloween? É o Halloween brasileiro. Entendeu? É o Halloween brasileiro, exatamente. Isso me lembrou que a gente pedia bonzano. Bonzano, que é isso? É o seguinte, viu como o Brasil é rico, né, cara? Cada lugar tem uma cultura diferente. A gente chegava no final do ano, no Réveillon, a gente saía e ia fazer tipo Halloween também. Só que a gente ia bater palma na casa do vizinho, do bairro todo, e pedia bonzano. E aí, se o cara fosse legal, ele dava um doce ou ele dava umas moedinhas de 10 centavos, 20 centavos.
e era o bonzano. Entendi. Não, lá no nosso caso lá era São Cosme e Damião. E aí era o saquinho vinha a imagem do santo, do Cosme e Damião, vinha no saquinho, e a vizinhança toda, cada uma, né, de acordo com a religião, obviamente, né, mais religião católica, comprava o saquinho, enchia de vários doces, que tinha todos esses aí, o cocô de rato, a Maria Mole, tinha várias coisinhas, chicletes. Aquele doce de abóbora em formato de coração. Exatamente, doce de abóbora em formato de coração. Pé de moleque. Era uma maravilha. E aí, cada vizinho fazia uma quantidade X lá e a criançada saía cedinho para poder começar a ir bater na casa do vizinho. Quando você viu a movimentação na casa do vizinho, a criançada corria para lá, tu podia correr que ele estava dando doce. Então aquilo lá também é uma característica de bairro de pobre. E eu, no meu caso, que minha família sempre foi religiosa, mas no sentido da igreja batista, eu não podia correr atrás do doce. Coitado. Exatamente. E aí o que acontece? Eu via a criançada correndo atrás dos doces, não podia correr. Minha avó era muito religiosa, não deixava eu correr atrás dos doces. Os vizinhos já sabendo disso, porque o vizinho pobre é solidário também. Entendeu? Mas eles são mesmo. Exatamente. E aí, já sabendo disso, eles iam escondidos lá. Quando minha avó saía de casa, eles batiam na minha casa. Eu não precisava correr atrás do doce. Eles levavam os saquinhos pra mim. Olha que beleza. Exatamente. Aí sim, hein? Uma característica. Só tirava a figura do santo, aposto. Nada, tirava nada, deixava, porque também o pobre, ele é solidário, mas ele gosta de dar uma cutucada. Tipo assim, como assim você não é da minha religião? Exatamente, entendeu? É aquele jantar que você sempre fala, Tom. É pra jogar na cara depois, entendeu? Eu pago o jantar pra você pra jogar na sua cara. Uma futura oportunidade eu poder jogar na sua cara. Exatamente, é assim. Você é religioso, mas come o doce do santo. Eu queria lá saber o que era doce do santo. Eu queria mais era comer aquele doce de abóbora do coração, que era aquela maravilha. Maravilha. Mas, e no Rio de Janeiro não malhavam Judas? Não malhavam Judas. Não, eu vejo em outros lugares malhar em Judas, mas também no interior não tinha. Pra mim, em Arapoti, também não tinha essas coisas, nem de São Cosme, nem de Bonzana, não tinha nada. O que tinha era, quando era festa de aniversário da cidade e tal, que tinha desfile cívico, aquela coisa arada toda, daí a gente ganhava balinha, qualquer coisa assim. Mas era normalmente aqueles guarda-chuvinha de gordura hidrogenada. Sim, mas é muito mais civilizado, né? Obviamente o Rio de Janeiro não tem essa civilidade toda, então... No Rio de Janeiro, se fosse pra malhar, eles botavam um cachorro e malhavam o cachorro. Então pronto, a gente falou já que o bairro do pobre tem segurança, né? Tem a área de diversão. Que tem todas as religiões. É um estado laico. Tem a benzedeira, tem a macumba, tem 30 igrejas evangélicas espalhadas por cada esquina. Não é? O que mais? O bairro do pobre tem o campinho de futebol também. Todo detonado. Tem também fiação elétrica com fio de pipa, com tênis. Agora me responda vocês que devem saber mais do que eu. Por que as pessoas jogavam o tênis velho lá no fio? Era pra zoar com os outros ou era só pra descartar mesmo? Aquilo ali, na verdade, era o famoso que hoje em dia chamam de bullying. Entendeu? Tinha sempre aquele mais otário que voltava junto com a galera queria pegar no pé do otário, pegava ele, começava a empurrar, tirava o tênis, dava um chazão, jogava. Exatamente, e jogava o tênis pra cima lá aí aqui já é um otário, entendeu? Como isso criava caráter, né? Exato, claro, pô, forma homens. Forma homens problemáticos. Claro, pô. E tem muito aí. E sem contar os gatunete, né? E as fiações e as coisas aradas todas que tem que ter no bairro de pobre. Ah, com certeza. O gatunete impera no bairro de pobre. Mas outra coisa que tem em bairro de pobre são os figuras. Todo bairro de pobre tem um cara que é famoso no bairro. Ah, é verdade. Né? Por exemplo, lá no São Marcos tinha um cara que era o Paulão.
O Paulão, ele era tipo um polaco, cabeludo, que devia ter seus 50 anos, só que ele era tão encachaçado que parecia que ele tinha 80. Pô. O bicho era assim. Só que esse Paulão, cara, ele sempre tava envolvido em encrenca, ok? E ele era famoso, tipo, uma semana ele tava preso, outra semana tava solto, outra semana tava preso, outra semana tava solto, enfim. E meu pai era protético. E o Paulão precisou dos serviços do meu pai. Eita. Uma tampada na dentadura. Exatamente. Colocar um centroavante ali que tava faltando. Sei como é que é. Sabe como que é? E aí meu pai, como fazia amizade com todo mundo, meu pai era protético, mas no bairro ele era conhecido como dentista. Só pra ter uma ideia. Porque ninguém ia no dentista, então você ter uma dentadura era você ir no dentista. Exatamente. O Tiradentes era dentista também e só tirava dente. Exatamente. Meu pai era conhecido como o filho do dentista. Eu era o filho do dentista. Exatamente. Só que meu pai era protético, não era dentista não. E aí o que aconteceu? O Paulão viu que meu pai tinha um Passat branco. Sabe o Passat quadradinho, branco? Sei. Então, meu pai tinha um desses. E o Paulão cresceu o olho no Passat do meu pai. Aí o Paulão falou, vamos fazer um rolo? Porque pobre adora fazer rolo. Ah, é verdade. Não tem dinheiro, tem que trocar uma coisa pela outra. Troca exatamente. Claro que o Passat do meu pai também estava mais velho que não sei o quê. E aí o Paulão falou, Eduardo, vem falar comigo no final de semana que vem, que eu vou oferecer uns produtinhos pra você aí, e a gente negocia esse Passat. Aí meu pai, tá bem, vamos fazer negócio. Aí meu pai liberou ele lá do consultório, tirou a moldura dele dos dentes, né? Pra fazer a dentadura dele. Tirou o molde. E aí na outra semana o Paulão foi preso. Eita. Mas isso era normal, isso era o dia a dia do Paulão. Normal. E aí veio um cara lá em casa, falou, seu Eduardo, o Paulão quer falar com você sobre o negócio. Aí o pai falou, claro, então o Paulão. Ah, ele tá preso, vai visitar ele lá que ele quer falar com você. Eita. Aí meu pai falou, foi lá na cadeia visitar o Paulão. Aí o Paulão falou, seu Eduardo, eu quero pegar essa dentadura, o Passat, e aí eu troco com você aqui, te dou, sei lá, R$100, uma TV 29 polegadas, um videocassete 7 polegadas, e tá feito o negócio? Aí meu pai ficou com medo do Paulão, porque o Paulão era meio velho, mas ele era o dono da gangue. Entendi. E aí meu pai ficou com medo de não fazer negócio com o homem. O Passat também não valia muito também. Aí ele acabou fazendo negócio. Trocou o Passat por um videocassete, uma TV e mais R$100. Sensacional. Tá bom negócio, não é? Excelente. O Paulão, na verdade, era o perigo. Né? Lembra do perigo? Exatamente. Todo mundo odeia o Cristo. Tinha o perigo. O perigo do bairro. Aí veja como essa história se desenrolou. O Paulão pegou o carro, saiu da cadeia, né? E aí, de repente, no outro dia, ligaram pro meu pai, falando, olha, o teu carro foi encontrado aqui na Lagoa, que era, na verdade, na barragem em Campo Largo, que era um lago, era um terreno alagado. Diz que o Paulão foi fazer um assalto e descartou o carro lá. Eita. Sensacional. Seu pai quase que se enrola por causa dessa, né? Verdade, imagine só, cara. Acabou que não deu em nada, tá bem? Não aconteceu nada. Só que, enquanto meu pai estava desenvolvendo o rolo com o Paulão lá, que o carro estava no lago, era responsabilidade do Paulão tirar o carro de lá, meu pai não tinha nada a ver com isso. Porque assim, o Paulão falou assim, ó, seu Eduardo, não se preocupa que eu vou tirar o carro de lá, entendeu? Não tem nada com você. Aquilo fui eu que fiz cagada, fui dar uma volta ali na barragem e deixei o carro cair na água. E o videocassete veio com um bônus dentro. Qual foi o bônus? Uma fita cassete pornô. Eita, aquilo foi felicidade pra mais de metro. Foi melhor que a encomenda. Foi Cara, felicidade pra mais de metro. Contei pros piá do bairro que eu tinha uma fita pornô. Puta, que merda que eu fiz, cara. Pronto. Os caras queriam fazer fila pra ir lá em casa assistir fita pornô.
não tinha essa facilidade que tem hoje em dia, né? Não, tá louco? Cara, me faltou sensibilidade aos negócios na época Exatamente. pra cobrar a pesada de lá em... Pois é, se devia ter cobrado, ia ficar rico na época. Você tinha que ter aberto o primeiro cinema pornô no seu bairro. que de repente, anos mais tarde, você ia vender pra Igreja Universal. Exatamente. Pô. Lá no Rio de Janeiro é assim, toda igreja... Imagina eu saber que todos os piados do bairro já bateram punheta na minha sala. Não dá, né? Que maravilha, velho. Essa deve ser uma cena memorável. E era tudo junto, né? Era tudo junto, né? Tudo junto e todo mundo pau duro, mas ninguém podia mexer. Todo mundo com a mãozinha pra dentro do short. Só gravando na cabeça pra quando chegar em casa. Dando uma cutucada no amendoim. Ai, meu Deus do céu. É uma maravilha. Que fim de história bom esse. Exatamente. É realidade. A realidade não é necessariamente feliz. Cobrado, né? Mas você deu mole, Thomas. Você poderia ter aberto o cinema... aberto primeiro o cinema pornô no seu bairro e depois vendido pro Macedo, porque o Macedo comprou todos os cinemas pornôs do Rio de Janeiro e transformou em Igreja Universal. Uma outra coisa que tem, e que eles falaram muito no Twitter, é os carros, né? Carro da pamonha, o carro do ovo, o carro do sonho, do churros, do picolé, do sacolé, do... Ah, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu me lembro muito quando eu era criança, que lá nos Estados Unidos a criançada, ela corre na rua quando ela ouve aquele carro de sorvete, né? Que é uma musiquinha bonitinha tocando, aquele food truck bonito. Aquela coisa fofa, aquele sorvetão em cima do carro, bonito. Aquela calçada perfeita, aquele né, é um food truck, né? Exatamente. Antes de ter o food truck, exatamente. E a criançada corria na rua para comprar o sorvete. No meu caso, tinha um senhorzinho que ele passava de bicicleta com um negocinho que ele apertava e fazia essa bomba. É uma buzina. Quando não é a buzina, é aquele negócio de tec. Também. Madeira, Mas esse senhor da buzina, ele começava a buzinar lá no início da rua e só terminava no final dela. Então, ou seja, era a criançada que queria comer aquele sonho bonito, porque no Rio de Janeiro, não sei, aqui na Europa chama bola de Berlim, né? Mas sonho. Né? Chama sonho, exatamente. Aquele sonho, que era na verdade um pão de hambúrguer, né? Era um pão de hambúrguer que ele abria no meio e jogava aquele doce de leite. Doce de leite, exatamente. E vai saber né? A procedência desse leite. Nem queira. Então, ou seja, na verdade não era um sonho, era um hambúrguer sonho. Hambúrguer de doce de leite. Exatamente, tudo por uma bagatela de 30, 40 centavos. Olha que beleza. E se comprasse mais que isso, tinha desconto, não tinha? Ah, tinha. Sempre tinha. Sempre tinha o chorinho. Mas ele gritava ou ele só buzinava? Não, ele só buzinava com a bicicletinha, ele ia andando, né? Porque ele levava um bandejão na frente da bicicleta, com aquele plástico em cima, porque pobre também adora plástico, né? Tudo plastifica tudo. Sim. Entendeu? Ele botava o plástico por cima e ele ia andando a rua toda com a bicicletinha na mão. E a criançada tudo descia para comprar os doces com ele. Aí tinha cuscuz, tinha pé de moleque também, tinha um monte de coisa. Era uma maravilha. E com R$2 você fazia quase a compra da semana toda. Porra. Entendeu? Lá em Arapoti era o carro do picolé, que tinha picolé de nata, aquela coisa arada toda, que também nunca ninguém sabia qual era a procedência. Tinha o de milho era o melhor. O de milho sempre é uma delícia. E tinha o carro da pamonha, que esse assim, passava e eu comprava toda vez. Minha mãe, minha irmã, a gente é tudo doida por pamonha. E a pamonha do tio eu nunca encontrei outra igual, é uma das melhores. No bairro de vocês nunca tinha um cara vestido de Teletubby com a roupa velha, assim, num calor de 40 graus, vendendo algodão doce? Ah, isso era na praia. Ou quando baixava a carreta furacão lá, que era aqueles trenzinhos da Turma da Mônica na cidade, que aí eles se vestiam lá de Turma da Mônica e tal, maior calor, e aí vendiam isso aí e mais a passagem do trenzinho pela cidade toda, né? Na minha rua só passava esse carinha do
dos doces, e passava o carro do pão, aí tinha o carro do pão também, que era aquele monte de pão de hambúrguer e pão de cachorro-quente. Mas era pra tonelada. Você comprava um pacote, era R$3 um pacote, vinha 600 pães de cachorro-quente ou 600 pães de hambúrguer. Você podia escolher, entendeu? E tinha o rapaz do ovo, que ele passava que devia ser sócio também do rapaz do pão, porque o outro vendia 600 pães e o outro vendia 600 ovos por R$10, entendeu? Mas daí no final de semana come o famoso pão com ovo, né? É o lanche do quer pobre. comida melhor? Pão com ovo, exatamente. Isso é Uma maravilha, uma iguaria. exatamente, eu é adoro. uma maravilha o pão com ovo. Mas eu vi que o pessoal no Twitter falou muito desse do ovo, principalmente do quem é do Rio de Janeiro, que diz que ele vendia, sei lá, 30 ovos por R$10, qualquer coisa nesse sentido. E quem fica gritando, eles gritam no alto-falante e tudo. E Curitiba tem o carro do sonho também. O que eu lembro era o carro do sonho. Eu lembro também o que vendia um monte de coisa, de tipo bugiganga. Tem um cara que vendia vassoura no porta-a-porta. Exato. Vendia E aí ele era porta com vassoura. aceitava panela velha, coisas de aço velho, latinha e telecena usada como pagamento. A telecena usada! É verdade, eles aceitavam nessa época pra trocar. Mas você sabe por que a telecena usada as pessoas aceitavam, que era um título de capitalização, né, que o Silvio Santos criou, como aquele papel mesmo usado era um título de capitalização, porque rendia um dinheiro lá na frente. E tinha um negócio lá do baú, da loja do Você baú, juntava os não era? pontos e trocava pelos produtos. Eu lembro da minha tia. Uma vez eu fui nessa loja do baú lá em São Paulo. Eu cheguei aí. Eu já cheguei aí na loja do baú. Eu nunca vi a loja do baú. Nunca vi essa loja. Eu já fui na loja do baú já também, cara. Porra. Eu nunca vi. Era o Polishop do pobre. Era o Polishop do pobre na loja do baú. Lá no Rio eu não acho que não tinha no Rio a loja do baú. Mas eles querem mais em São Paulo, né? No Rio eu não, pra ser sincero, eu não. Nossa, mas eu lembrei, assim, claramente do cara vindo vender aquelas vassouras de palha, sabe? Eu também. Isso aí eu lembro. Não, ele batia na porta e você quase não via o rapaz, que ele tava no meio das vassouras. Com um negócio nas costas, exato. assim, ou era tipo pavão. Exatamente, era gigante. Que mais a gente pode trazer de novo aí pra trazer pro pessoal a realidade do bairro Eles do pobre? falaram muito do barulho do gato do cio à noite. Que é tipo, fica a noite inteira. Não, e tem uma característica, não sei se. Acho que nas outras regiões do Brasil não deve ser característico, mas no bairro de pobre do Rio de Janeiro, o rapaz vende gás, ele grita, é o gás. Então. Ó, o gás? Não é assim, na verdade. O gás! Então, mas é que Na Curitiba tocava a música do Mozart. Então, outro falar, nível. tocava por Elise do... Não era do... É por Elise, sim. É do Mozart? Era a música do gás. Não, lá. Ele não gritava nada, era só essa musiquinha. Não, lá os senhores que vendiam gás, eles gritavam na rua. Ele começava lá no início da rua também, né? E ia até o final gritando, é o gás! Tanto é que fizeram o funk do All Guys, né? É verdade, teve até um funk aí. Mas é verdade, aquilo ali é característico mesmo. Caraca. E aí vinha o senhorzinho, aquele senhorzinho que tinha 47 anos, mas com aspecto de 60, de tanto, né? carregar gás. E gritar, exatamente. Ele via com o gás nas costas, com aquele bujão de gás de 20 quilos, né? Que era 20 quilos o bujão. Ele vinha com aquele bujão de gás nas costas e entrava na sua casa e trocava o gás pra você. Outra característica de pobre, de bairro de pobre, é a comunidade. O homem usa o mesmo calção a semana inteira e a mulher gosta de não usar sutiã. É verdade. É o famoso santropeito. É isso aí. Eu lembro que eu ia bater na porta dos meus vizinhos lá, bater palma pra chamar pra jogar bola. Aí às vezes vinha a mãe, com a blusinha sem sutiã. Mas daí você pensa que é igual filme de Hollywood, né?
Vai vir aquela menina, aquela mulher Exato. toda sexy, sem sutiã. Você acha que os peitos eram empinados, no fim era lá no Não, umbigo? o peito batia no joelho. Aí você falava pro amigo, pô, sua mãe tá com problema no umbigo. Não, é o peito que tá lá. Era o bico do peito tava ali na região do umbigo ali, né? Parecia aquele umbigo. Que é uma outra característica do pobre também, né? Que sempre tem aquele umbigo pra fora, né? Tem, pois é. É, um umbigo parece um dedo, né? Parece um dedo tá pra fora dele. Né? Foi mal cortado, né? Mal cortado, de qualquer jeito. Sim, Aí não fica trataram aquele- direito, deu inflamação. Inflamou, aí fica aquele dedo pra fora do umbigo. E sempre uma cicatriz. Pobre sempre tem cicatriz de cirurgia. Nunca vi. Ah, tem, pô, tem. Pobre gosta de médico, né? Pobre gosta de hospital. Pobre hospital é uma coisa que você vê que bairro de rico você não vê hospital cheio. Pois é. Não vê, você não vê. Vai em Alphaville pra ver se tem fila no hospital. Não tem. Vê se tem posto de saúde em Alphaville. Vê se tem posto. Não tem. Vê se tem posto no Morumbi. Não Tem um cara vestido de Zé Gotinha fazendo campanha de vacinação lá no Alphaville. tem nada. Entendeu? Até porque Aquela criança. fantasia branca tudo suja de 10 anos já. É verdade, o Zé Gotinha. Eu Zé tinha Gotinha. medo do Zé Gotinha, na verdade. Eu gostava de Zé Gotinha, porque enquanto era Zé Gotinha, a vacina Era legal porque era só, era legal, só o só pinguinho. beber. É. Só no pinguinho. Agora, quando não aparecia o Zé Gotinha, que eu me preocupava, cara. Aqui em Portugal seria o Mané Piquinha. Mano, Manel Verdade. Piquinha. É o Manel Piquinha. exatamente. Manel Piquinha. Exatamente. Ou tinha aqueles caminhõezinhos que eles faziam mutirão da saúde, que botava flúor na criançada, sabe? Que daí você metia aquele negócio na boca que tinha um gosto azedo. Rosa, né? Era um líquido Rosa. rosa. Rapaz, a gente tá imunizado pra tudo. Tá, cara, para o Pra resto da tudo. vida. Outra característica do bairro de pobre é que o lixeiro nunca passava no horário que era combinado. Aí aí os cachorros destruíam os lixos dos vizinhos. Aí ficava aquele lixo no quintal, assim, ó. É, o lixo na frente da porta da casa mesmo, que o cachorro abria o lixo. Meu pai acordava de manhã, ficava tão puto chutando os cachorros de manhã, porque tinha recém-nascido em casa, então tinha muita fralda. Eu não sei o que acontece que cachorro de pobre gosta de fralda. É o cheirinho, né? Isso aqui de manhã era aquela Exatamente. charada dentro na frente de casa. Mas aí, como eu falei, é outro nível. Lá no Rio de Janeiro não é cachorro que revira o lixo, é porco que revira o lixo, entendeu? Que horror! Os bairros de pobre lá, entendeu? É aquela porcalhada porque o pobre tem um porco lá no alto da comunidade. Porco mesmo. É porco mesmo, é aquele porco preto gigante. Jesus! Exatamente. Aí o porco, o que acontece? Ele dá cria, nascem os porquinhos, e aí começa a descer a porcalhada toda pra mexer no lixo dos moradores. Entendeu? Beleza, hein? Então você quando chega em casa à noite, depois de um dia de trabalhos, né, cansativo, você depara na porta de sua casa com um porco, você fica olhando pro porco, o porco olhando pra você fica com medo do porco, porque o porco tem a cara de javali. E aquele porco que já tá gordo de tanto revirar lixo. Exatamente, e aí você fica esperando o porco terminar de se deliciar do seu lixo pra entrar em casa. Entendeu? Exato. Essa é uma característica do bairro de pobre do Rio de Janeiro. Entendeu? Parabéns pro Rio de Janeiro, hein? Olha, sempre à frente. Exatamente. Supera. É lógico, pô. Já que é pra mexer no lixo, tem que ser porco, não é cachorro, Mas né? tem outra coisa que tem em bairro pobre também. É gente queimando lixo. Ah, é verdade. Eu não sei o que tem. Meu pai ficava revoltado. O lixeiro não passa. Mas por que queima? Não, mas às vezes passa, mas eles queimam igual. Qual é a pira de queimar tanto lixo? Não entendo. Eu acho que é porque as crianças queriam brincar, chamava de neve negra. Entendeu? Entendeu? Aí a criançada, quando queimava o lixo, subia a neve negra, que era aquelas fagulhas, né, de preta que sujava o sofá todo, né? Sujava a vizinhança inteira. A vizinhança inteira. Tu ficava a criança com a cara de carvão, entendeu? E aí a criançada gostava de brincar com aquilo ali, entendeu? Queimando o saco preto, tóxico. Exatamente, entendeu? Falando em saco preto tóxico, tem uma característica do bairro de pobre que é fazer o churrasco. Isso aí é mais novo. Isso é mais novo.
é fazer é recente. É fazer o churrasco na garrafa PET. Eu vi entendeu? isso. Sensacional. É sensacional. Tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Quase não é tóxico. Entendeu? Nada. É perfeito. O cara pega a costela, bota dentro da garrafa PET e mete na churrasqueira. Aquilo ali fica uma maravilha. É câncer praticamente imediato. Eu vi no Twitter essas de churrasco da criatividade do brasileiro, que era um cara que fazia espetinho pra vender, só que a churrasqueira dele era uma sanita, né? Um vaso sanitário. E aí na parte do vaso sanitário que vai a água, ele colocava o carvão. Na parte que vai a água, que é aquela caixa de água, ele colocava o gelo para vender a bebida. Eita, que maravilha, hein? Freezer e churrasqueira ao mesmo tempo. É a criatividade do brasileiro. Exatamente. Aquilo ali praticamente não tem nada, não tem sujeira, né? É um produto, é uma louça. Não, mas se a gente começa... Dá pra fazer um outro cast da gente falar da criatividade é verdade. Isso. A gente tem que lembrar que a gente tá falando do bairro, da característica do bairro, não da característica do pobre. Exatamente. Então vamos voltar ao bairro. Entendeu? Voltando ao bairro, eu tenho mais uma aqui que todo mundo falou, que são aquelas senhoras que ficam sentadas na rua, bota lá a cadeira pra fora de casa e ficam ali o dia inteiro de vigia. Na verdade, no sul é costume até elas estar tomando chimarrão, né? Um chimarrão, um tereré, uma coisa qualquer. Com aquela cadeirinha de praia, né? Exato. Ou a cadeirinha de praia, ou até, às vezes, mais sofisticado que isso, uma cadeirinha de balanço. Isso aí é maravilha. Lá no Rio é uma cadeirinha de praia furada, entendeu? Porque geralmente são aquelas senhoras gordas, né? Aquelas senhoras de parisenta, que fica aquela de 200 quilos sentada numa cadeira que dá para uma pessoa de 30 quilos, né? E aí afunda o negócio. Tem um reforço com a fita crepe, entendeu? No fundo. Porque daí a gambiarra é outra característica. Exatamente. Então, assim, é outra maravilha de bairro de pobre. Aquelas senhoras sabem da vida de toda a vizinhança também, né? Exatamente. Sabe tudo e tudinho. Gente, o cast tá chegando com 1 hora já de gravação, é hora da gente terminar. Muito obrigado para quem ficou até aqui ouvindo a gente. Caso vocês tenham percebido que faltou alguma coisa, que a gente exagerou no sentido, ou faltou colocar outra coisa, por favor, deixa nos comentários, se inscrevam no nosso feed, acompanhem o nosso blog, acompanhem o canal de YouTube, que tem tudo aí. Vai estar tudo na descrição, tá bem? Pronto. Valeu, galera. Continuem assistindo os novos podcasts, que só vai vir agora sucesso. Pode esperar, só sucesso. E aí, então, eu vou ler um último aqui, só pra acabar, que em bairro de pobre tem o grito coletivo de aê, quando volta a luz. Que eu achei muito bom. Isso é verdade. Ou gente, quando volta a água, né? Ou quando volta a água. Mas quando volta a luz é mais comum, porque está lá no escuro na vela. É verdade. E é isso. Um beijão pra todo mundo, até a próxima e tchau! Tchau!